sempre vê na luta do oprimido, na luta das camadas chamadas inferiores, como sendo uma coisa que não faz parte do sentido da nossa história. Se nós pegarmos as histórias do Brasil, as clássicas, desde a primeira de Frei Vicente do Salvador, até praticamente a evolução do povo brasileiro do Oliveira Viana, nós vamos ver que Palmares é colocado como sendo uma coisa patológica no processo da evolução da sociedade brasileira, da formação da nação brasileira. Então, tudo isso levou a que toda uma historiografia interpretasse a República de Palmares como sendo apenas um vale-a-culto de bandidos, de marginais, que se refugiavam ali porque não tinham condições de participar da formação da nação brasileira. Eram indivíduos que atrapalhavam esse processo da formação de uma nação brasileira e como tal, eles eram vistos de uma forma negativa. Desde Frei Vicente do Salvador, que foi quem escreveu a primeira história do Brasil, passando por Rocha Pita e por todos os outros. Eu tenho até um livro estudando exatamente como os historiadores brasileiros analisavam o negro, inclusive Palmares. Eles não reconhecem Palmares como um fato histórico. Reconhecem Palmares como um acidente na nossa história. O próprio Euclides da Cunha acha que os bandeirantes fizeram um grande benefício à formação da nação brasileira, destruindo Palmares. E por aí todos os outros historiadores, sociólogos, seguem pelo mesmo diapasão. Palmares foi um acidente que praticamente tirou o sentido da nossa história, desviou o sentido da nossa história para uma outra vertente que não seria aquela que as classes dominantes queriam, que era exatamente formar uma grande nação na base do latifúndio escravista. Como Palmares foi exatamente aquele episódio que negou radicalmente tanto a escravidão, como também a impossibilidade do negro de se organizar, de se autodirigir e se transformar em seres independentes que produziam, que trabalhavam, que se organizavam politicamente, que tinham o seu governo, seu exército, etc, etc, etc. Então, essa historiografia achava que Palmares foi um episódio negativo da nossa história. Para se chegar até uma tentativa de reabilitação do episódio palmarino, que podemos ver a sua importância, pelo seguinte: Palmares resistiu quase 100 anos. Tivemos mais de 100 expedições das maiores potências colonizadoras da época, Portugal e Holanda. E, no entanto, Palmares resistiu bravamente durante todo esse tempo, tanto aos holandeses como também aos portugueses. Então, isso demonstra a capacidade de organização que tinha esse povo que estava lá na Serra da Barriga. E os historiadores oficiais, entre aspas, não aceitam, primeiro, pela sua visão racista, de que o negro é incapaz de se organizar da mesma forma como o branco é capaz de se organizar, e, em segundo lugar, pela vertente ideológica da visão escravocrata que se tinha na época na base da economia colonial. Então, Palmares negou tudo isso de um momento para outro. Foi como uma ruptura. E durante todo esse tempo, se procurou, de um lado, a repressão e, de outro, a justificação da repressão. A repressão foi violentíssima, a destruição de Palmares foi uma das mais violentas da nossa história, talvez a mais violenta, e, ao mesmo tempo, se criou o esquecimento histórico. O problema era não se levantar mais o episódio de Palmares, porque ele representava um desafio aos historiadores e aos sociólogos do Brasil em como encaixar o problema de Palmares sem ter de negar esses dois estereótipos, isto é, de que o negro era inferior, não podia se organizar, e também que se podia criar uma sociedade não escravista, uma sociedade fora
da órbita do sistema colonial. Essas são as duas grandes vertentes que mostram que Palmares é, de fato, um dos acontecimentos mais importantes da nossa história. A Unicamp, na própria editora da Unicamp, a gente tem 6 volumes de história do marxismo, onde não há nenhum capítulo dedicado à obra do Clóvis Moura. Na verdade, não há um merecido volume sobre o marxismo negro como parte importante da história do marxismo no Brasil. Ou seja, em uma dimensão é muito evidente que há oclusão e silenciamento. Mas isso parece muito flagrante quando a gente está olhando, sobretudo, para o modo como é narrada a história do marxismo no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Esse me parece um ponto importante, e aí eu quero perguntar para a mesa, porque me parece que uma das contribuições do Clóvis Moura é justamente o modo complexo, heterodoxo, com que ele lida com a noção de ideologia e com a noção de cultura nos seus trabalhos. Eu, como Mário, tenho como meu livro preferido, que minha mãe tinha, né? Falar de Clóvis Moura, para mim, na verdade, remete muito à biblioteca dos meus pais, não à minha própria. Que minha mãe tinha, que é O Preconceito de Cor na Literatura de Cordel. Um livro azulzinho, pequenininho, fininho, que eu me lembro, ali na biblioteca dos meus pais, que, na verdade, digamos assim, é um mapinha aí para a gente entender como o Petrone já tinha dito, o que estava nas bibliotecas da militância negra. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, né, que eu sou assim um leitor mais aéreo do Clóvis Moura, eu não sou um pesquisador do Clóvis Moura, é um pouco o que Clóvis Moura queria com a sociologia. Isso sempre me chamou a atenção. A caracterização que a gente fez dele aqui nessa mesa, e é uma caracterização correta de sua contribuição, é de ser uma das pessoas pioneiras a fazer uma leitura da história social do país com base na agência negra e no protagonismo negro. Mas eu acho que algo que na verdade, diferencia bastante o Clóvis Moura, inclusive do modo como isso aparece em alguns livros de história contemporânea ligadas a isso, é que Clóvis Moura nunca prescindiu de uma noção de estrutura e, na verdade, nunca prescindiu de uma caracterização do capitalismo na hora de montar, digamos assim, o seu esquema conceitual. E eu acho que essa combinação, isso é muito interessante, eu acho que essa combinação que ele fez em, por um lado, construir uma historiografia que consegue colocar a agência no centro, sem descurar de uma caracterização da estrutura social, e mais do que isso, de uma tentativa de caracterização do que é o capitalismo do Brasil, é algo que poderia ainda, de uma certa maneira, ser retomado, ou ser relido, ou ser reapropriado, tanto por historiadores e por sociólogos contemporâneos, né? O Clóvis Moura é um autor que não era para ter existido. Na história do Brasil, o Clóvis Moura é um autor, repito, que não era para ter tido voz. Ele era para ter sido apagado, esquecido, silenciado, porque ele era um autor que ia contra a ordem, contra aquilo que era posto como o correto, que nós éramos uma sociedade racialmente igualitária e democrática, porque aqui no Brasil não havia racismo. Isso no aspecto conservador, quanto no aspecto progressista. Ou seja, o Moura, ele rompe isso. Ele rompe isso, ele sofre uma vida inteira por causa disso, mas não muda o seu foco, que é qual?
O Brasil, ele é feito pelo povo. Quem é o povo? Negros, indígenas, mulheres. Se o povo são negros, indígenas, mulheres, por que o povo não pode falar por si mesmo? Por que o povo não pode contar a sua história? Por que o povo sempre deve ouvir e acatar uma história formal feita por pessoas que historicamente sempre ou foram ou agiram como os seus senhores? Não é por um acaso que ele surge com qual obra? Da senzala. É briga. Ele surge rompendo com a ordem do Gilberto Freire, que na época já era considerado o maior intelectual do Brasil. E ele, um jovem, no seu primeiro livro, chama para o debate Gilberto Freire. E isso foi visto como algo corajoso, por um lado, que foi, mas ele ficou com qual rótulo? Quem ele pensa que é? Ele não acatou o seu lugar. Quem ele pensa que é para questionar a ordem social vigente do Brasil? Quem ele pensa que é para debater, questionar brilhantemente, aliás, Gilberto Freire? Quem ele pensa que é? Quem é Clóvis Moura? Eu me vejo como parte de uma nova geração, né, que descobre e é absolutamente impactada pela obra do Clóvis Moura, e eu digo sem medo de me equivocar que em cada um dos últimos 20 anos sem Clóvis Moura, cada ano ele se tornou mais presente, mais salutar e mais incontornável entre nós, né? Várias mudanças aconteceram aí nesse período que impulsionaram essa presença do Clóvis Moura, acho que dentre elas a própria lei de cotas, né, e a nossa chegada enquanto estudantes e professores negros e negras na universidade. Mas, né, eu comecei a estudar o Clóvis Moura lá em 2015 e no meio acadêmico, pelo menos na minha área, quase ninguém estudava o Clóvis Moura, quase ninguém conhecia, e de lá para cá, finalmente, o Moura tem ganhado espaço na academia, nos diversos grupos intelectuais e políticos fora dela também, o que é, para mim, mais importante ainda. Eu acho que a gente não pode ter dúvida, né, e não pode abrir mão do lugar que o Clóvis Moura ocupa no pensamento social brasileiro, e eu diria latino-americano, e eu diria marxista mundial, porque Moura, ele tem uma originalidade, né, e ele nos conecta com aquilo que há de mais potente na história e com o que há de mais perigoso para o status quo, né, que são as raízes do protesto negro, as revoltas da classe trabalhadora, o reconhecimento do conflito como uma mola propulsora das mudanças necessárias. Moura nos conecta com a certeza de que não faz parte do ser humano, não é seu destino ser escravo, ser explorado, ser coisificado, né? Então, acho que a centralidade de Moura no pensamento social brasileiro é essa, né? De ser um intelectual que nos chama a dar importância para aquilo que as classes dominantes, né, reconhecem, e reconhecendo o seu poder, sempre buscou ocultar a partir da sua historiografia oficial, né, que é a presente e permanente luta e organização dos explorados, as diversas formas de protesto e resistências, ativas ou passivas, conscientes ou inconscientes, mas que, nas suas palavras, expressam uma praxis que nega o estatuto que desumaniza. Né? Moura nos chama a nos humanizarmos enquanto classe trabalhadora. E é isso, né? Clóvis Moura é esse intelectual que humaniza
os desumanizados historicamente. E poucos intelectuais brasileiros, entre os mais reconhecidos, trazem essa radicalidade de análise e se conecta com a realidade, com a necessidade de uma revolução que só pode ser feita desde Abarro, né? Então, a contribuição do Clóvis Moura para o pensamento social brasileiro, ela é atual, ela é fresca, né? É absolutamente urgente. E pensando nesse frescor da obra de Moura, mesmo das suas obras mais longínquas, né? O Clóvis Moura é um intelectual muito profícuo, mais de 50 anos de produção intelectual ativa. É muito interessante, embora muito aterrador também, essa inediticidade, mas esse frescor da obra do Moura, porque tem certas coisas que a gente lê na obra dele, certas passagens que parecem ter sido escritas ontem, né, para responder aos problemas que a gente vive hoje. Então, acho que muitos elementos, né, muitos dos seus apontamentos sobre a centralidade da luta pela terra, sobre a questão agrária, sobre a dinâmica do capitalismo dependente, a lógica do imperialismo, do racismo, do colonialismo. Então, são infelizmente, né, elementos históricos e estruturais que permanecem à medida que permanecem a estrutura de desigualdade e que Clóvis Moura capta com muita perspicácia, capta com muita capacidade analítica e esse, né, é seu legado. Então, penso que a cada obra do Moura que é reeditada, né, e aqui um salve ao Márcio Farias, ao Juninho e à editora Dandara pelos seus esforços nesse sentido, mas também a outras editoras intelectuais que têm se esforçado em publicar a obra do Moura. Mas acho que a cada obra que a gente vai acessando e que estava aí muito escondida, né, por conta de um mercado editorial perverso que não nos possibilita acessar com facilidade essas obras, a gente vai vendo o Moura se consolidando nesse lugar fundamental do pensamento social brasileiro, porque é um intelectual que tem uma capacidade de apreensão muito vasta, né? Então, qual caixa que o Moura se encaixa dentro do pensamento social brasileiro? Em nenhuma delas, né? Porque ele jamais se permitiu se colocar em nenhuma delas. Então, é de uma obra que vai da história econômica, da crítica sociológica, às artes, à literatura, e sem fragmentar, sem contradizer a sua linha de raciocínio, né? É muito interessante como Moura não abre mão da dialética, ele não cai em binarismos, ele não cai em superficialidades, desde Rebeliões da Senzala até a sua última obra publicada sobre a sociologia de Canudos, né? Então, esse movimento concreto, né, da produção do valor, as dinâmicas do poder colonialista, imperialista, a luta de classes, e uma perspicácia que o Moura tem muito grande em captar a realidade objetiva e subjetiva, cultural, espiritual da classe trabalhadora, de captar os mecanismos ideológicos de dominação, de pensar a centralidade que tem na realidade concreta, as estratégias de sobrevivência dos explorados e desumanizados diante do sistema explorador e do quanto isso dinamiza a própria luta de classes. Então, isso está sempre no cerne das análises de Moura, né, em 50 anos de obra. Na Bahia, onde ele se formou de fato intelectualmente, pelos contatos que ele teve com intelectuais baianos, ele vai ter precedentes. Aderbal Jurema, por exemplo, e Edson Carneiro, que são duas grandes referências. Aderbal Jurema, que foi aquele que escreveu sobre quilombos também, que escreveu sobre a Rebelião Negra, só que o livro dele caiu no esquecimento, mas ele precedeu Clóvis Moura. Ele tem um livro sobre insurreições negras no Brasil, publicado em 1935. Com ele, Clóvis Moura estabeleceu o diálogo. Então, falando de historiografia. E também com Edson Carneiro, que publicou Quilombo de Palmares. E ele teve um contato com Edson Carneiro antes de Edson Carneiro se mudar para o Rio de Janeiro. Embora eles nunca tenham sido grandes amigos, mas há uma troca intelectual muito interessante com esses que o precederam. Então, quando ele chega a escrever Rebeliões de Senzala, já havia uma historiografia sobre o tema. Essa historiografia ele vai referendar,
mas ele também vai ressignificar, porque Edson Carneiro, por exemplo, acaba enveredando pelo candomblé. O reconhecimento da obra dele ocorreu pelo João José Reis, quando, nos anos 80, vai ser escrita a coletânea Escravidão e Invenção da Liberdade, em 88. O centenário da abolição foi o momento em que muitos trabalhos foram escritos, revisões historiográficas foram feitas, e Clóvis Moura foi convidado por João Reis, eu tenho as cartas aqui, até transcritas, para participar dessa coletânea, que era, vamos dizer assim, o suprassumo de quem, na época, tinha se dedicado a estudar escravidão. Então, ali aparecem Flávio Gomes, Luiz Motte, e vários outros que vão publicar ali. E que é uma publicação, de certo modo, heterogênea, porque vai juntar pesquisadores do marxismo mais ortodoxo com o heterodoxo, que na linha do Stuart Charles já estava falando de acomodação, não falava só de luta, mas não era a linha do Gilberto Freire, é uma história de que o negro também se adaptou, o negro escravizado também se adaptou ao cativeiro e estabeleceu formas de resistência outras, além daquelas das insurreições, rebeliões e guerrilhas. Nessa coletânea entraram também Pedro Paulo de Abreu Funari, com a Arqueologia dos Palmares, Richard Price, com Palmares como poderia ter sido, e o próprio Stuart Schwartz, Cantos e Quilombos. Então, aqui, todos esses atores, todos esses historiadores vão mencionar a obra, vão referenciar a obra de Clóvis Moura. E, no entanto, ele não publicou ali. Apesar das cartas de convite que eu encontrei, que eu localizei, ele não publicou, por um motivo que nós até hoje não sabemos, né? Ele tinha prazo, ele tinha que se submeter a regras editoriais, mas o que eu quero dizer é que essa que foi uma obra de referência do momento de reflexão sobre o centenário da abolição, ele foi convidado a integrar, por professores universitários, ele não era, mas foi convidado, né? Então, só para dizer dessa repercussão por aí, né? E na Unicamp, ele teve um grande diálogo com o professor Amaral Lapa, que o convidou diversas vezes para apresentar trabalho, que estabeleceu parceria de pesquisa. O arquivo do Amaral Lapa é riquíssimo sobre Clóvis Moura. Tem até aí nas imagens que eu selecionei um cartaz de um seminário realizado na Unicamp em que ele foi convidado. Então, o Lapa tinha muita influência junto ao CNPq e foi quem ajudou Moura também a conseguir auxílios. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco as estratégias possíveis para ele, que não tinha título nenhum de universidade, não era sequer graduado, né? As estratégias possíveis para ele se inserir no meio acadêmico, não como professor, mas como intelectual respeitado. Então, eu acho que isso é de grande valor e a gente não pode jogar fora, esquecendo que ele teve, sim, apoio, não de todos, mas ninguém faz unanimidade. Mas ele teve um reconhecimento enorme pelo movimento negro, escreveu livros paradidáticos que foram, assim, de muitas edições, então ele, como intelectual orgânico, se podemos dizer assim, ele teve uma grande influência na formação da juventude com seus livros paradidáticos, sem dúvida nenhuma. Acho que isso é mais importante do que ter um título e ocupar uma cadeira aí em algum lugar. Lembrar, nesse momento aqui agora, um autor aqui que é importantíssimo da Dandara, que infelizmente não está entre nós, o Clóvis Moura, né? E lembrar o Clóvis Moura para mim é importante, porque foi minha grande referência. O Paulo André está aqui, o Paulo André da minha geração, né, dos anos 90, a gente construiu lá na loucura, na porra louquice, lá o primeiro encontro nacional de Las Vegas, do Paquembu, passando cheque sem fundo, né, as estruturas, né, loucura, né. Mas assim, o Clóvis Moura, naquela época, nos anos 90, eu tinha 27 anos, 28 anos, cara de pau pra caramba, eu saía dos domingos, eu estava montando uma entidade chamada Do Negro naquela época, eu morava aqui na Rua das Palmeiras, e eu ia até a casa dele, aos domingos, né? Também estava lá, né, produzindo e tal, mostrar meus textos, né, para ele. Doutorado nessa época. Também os textos que eu escrevia com o Movimento Negro, né? E uma paciência, me recebia, no meio-dia, lá tocando campainha na casa do cara, também. E tinha passos muito legais, né? Eu fui uma pessoa que me formou
E sempre achei uma tremenda injustiça, né? O Clóvis Moura não ser reconhecido como intelectual no campo acadêmico, né? Chegou a algumas situações, por exemplo, que deparei, ainda hoje, na USP, de pessoas, de professores da universidade proibirem a citação ao Clóvis Moura, dizendo que ele não é intelectual. Tá isso, né? Então, eu sempre batalhei muito, né, para que a obra dele fosse divulgada, disseminada, porque é uma obra ímpar, né, uma grande obra, não só para pensar a questão racial, pensar o Brasil. E só por isso, né, Dandara merece nossos aplausos. E ela trazendo aqui pra gente, né, esse muito o Clóvis Moura, né. E a obra que eu escrevi, né, Racismo Estrutural, ela... primeiramente eu estava a fim de escrever, mas o Juninho novamente me convenceu a escrever essa obra. Não estava querendo escrever mais nada sobre racismo. Escreve aí, tá pandemia, tá bom, mas vamos lá, né? Aí sentei na pandemia, escrevi, né? E muito das minhas experiências na militância, né, na pesquisa acadêmica, elas estão presentes aí, né? E eu acho que é uma obra que ela traz alguns elementos teóricos, conceituais, mas ela é carregada de paixão. Eu não concebo você escrever um texto, e isso é muito importante, que a Dandara ela reúne isso, autores e autoras que escrevem, né, sobre temas que são apaixonados, que são comprometidos, né, que são engajados. Né? E aí a gente vai encontrar um conjunto de obras que tem uma densidade teórica, uma densidade intelectual fantástica, todas elas, né? Mas também são carregadas de paixão, de compromisso, não é uma erudição acadêmica, não é meramente para mostrar que sabe muito, mas para mostrar que sabe e tem compromisso de mudança. É isso que a Dandara traz. E a obra que eu escrevi, o racismo estrutural, é nesse sentido, né? Pensar o racismo para além dessa dimensão do comportamento que a gente consegue vislumbrar. Então hoje é muito fácil você perceber, muito fácil não, você percebeu, né? Mas é muito fácil denunciar os comportamentos preconceituosos, né? Sai na Globo, sai na televisão, na Folha, e tudo isso. Mas pensar o racismo na sua dinâmica estrutural, pensar o racismo para além da dimensão comportamental, como algo que faz parte dessa lógica da nossa sociedade, é muito mais complexo, exige aí um esforço de reflexão muito maior. Mas quando você entende isso, você vai compreender, por exemplo, por que da reação, né, que teve, no caso aí dessa assessora, né, da ex-assessora agora, né, Daniele Franco, naquele episódio infeliz, etc. Mas a violência, né, que houve contra essa menina, né, cometeu um erro, mas muitos cometem erros até piores que esse, e não recebem esse tipo de coisa. Para a gente compreender, por exemplo, a gente está aqui, né, andando, estamos aqui, se lembrando, é muito bacana. Você vai andar aqui um pouquinho à frente, vai encontrar meninos negros 10, 11, 12 anos vendendo coisas, pedindo esmola, né? Em vez de estar em casa, estudando, aquela coisa toda, né? Vai entender um pouquinho, né, a dificuldade, né, de pessoas entrar na universidade, né? Eu e o Paulo, nós tivemos uma experiência bacana, né, Paulo? Demos aula no cursinho popular no Brasil e a gente viu, né, a dificuldade ali, pessoas, não são nem meninos, né? São pessoas, homens, mulheres, trabalhadoras, né? Estavam tentando ali uma vaga na universidade. Infelizmente, nossa abnegação, né? Pôs a gente até na USP, até na USP, né? Foi bem bacana. Mas é isso, né? Essa situação que a gente normaliza, né? De ver pessoas negras, né? Homens negros, mulheres negras, jovens negras, vivendo aí, né? Na exclusão, vivendo sem oportunidades, né? Trabalhando em situações precárias, né? A gente normaliza, naturaliza esse tipo de cenário. Isso não é apenas um problema de comportamentos, né? Também, evidente, mas é um problema da estrutura do Brasil. E se a gente quer mudar o Brasil, quer fazer uma sociedade mais justa, não há como a gente prescindir de debater e enfrentar o racismo. Então essa é a contribuição modesta que a gente fez, né, no nosso livro, né, que está indo para a terceira reimpressão, né? Está vendendo até bem. Está até legalzinho, né? Mas essa foi a nossa contribuição. E eu quero deixar aqui, mencionar, sem dúvida, né, com certeza, e a grande referência na minha obra, inclusive, o professor Clóvis Moura. Né? Ele foi a minha referência, uma continuidade, modesta, evidentemente, muito mais modesta, desse seu legado. Dizer para vocês as 4 contribuições que eu destacaria aqui do Moura para o pensamento social brasileiro no geral e para a historiografia brasileira em particular, porque, enfim, até por dever de ofício, eu resolvi priorizar falar da faceta desse Clóvis Moura historiador. Primeira
importante contribuição, ter ampliado o repertório temático de pesquisa histórica, de modo que seus estudos focaram a trajetória do negro tanto antes como depois do período escravista. E aqui eu tenho que, de fato, reconhecer que Moura, antes da existência, por exemplo, do GT, pós-abolição, que há na ANPU, né, que é a principal associação dos historiadores brasileiros, GT do pós-abolição, antes da existência desse GT, Clóvis Moura já estava pautando o que hoje constitui nossa agenda de pesquisa. Ele já estava pautando a década de 70 e 80. Ele pensou a experiência negra no Brasil para além da escravidão, que era pauta do mundo acadêmico na época. Falar de experiência negra é sinônimo de falar de escravidão. E Clóvis Moura vai além. Quem lê seus livros da década de 70 já vê que ele está pautando questões ligadas à experiência negra do período pós-abolição. Eu mesmo conheci fatos, personagens de trama sobre a experiência negra no Brasil no período pós-abolição a partir da leitura dos livros de Clóvis Moura. Um exemplo, a experiência da Guarda Negra, que surgiu no Rio de Janeiro, né, mês depois do 13 de maio. Eu conheci o primeiro texto que eu li sobre a Guarda Negra foi esse aqui, foi que vem desse livro aqui, foi do Clóvis Moura. Outra contribuição do Clóvis Moura, importante legado, foi ter pensado, sim, se apropriado, né, dessa categoria Colombo, a partir dessa utopia emancipatória moderna, né, e que essa ideia dele, né, ou essa apropriação dele, foi abraçada pelo movimento negro, que inventou a figura de zumbi como herói negro, como símbolo maior da resistência negra, como esse zumbi revolucionário, guerrilheiro, etc. O movimento negro se inspirou na obra do Clóvis Moura. Essa apropriação do quilombo, essa apropriação de Palmares, essa apropriação de zumbi, se dá via leitura da obra do Clóvis Moura. Outra contribuição do Clóvis Moura, um importante legado que está na ordem do dia esse debate, permeou o debate de hoje, né? Eu estou trazendo de novo esse debate para agora, que é esse Clóvis Moura que vem, entre aspas, inaugurar no Brasil o marxismo negro. Gostemos ou não, Clóvis Moura pensou essa experiência negra à luz da luta de classe, à luz do materialismo histórico, e que ele enegreceu o marxismo. O que diferencia o marxismo de Moura de seus pares é a condição de sujeitos históricos escravizados. Esses negros como sujeitos políticos disruptivos na concepção de Clóvis Moura. E, finalmente, essa sociologia da praxis, né? A categoria dele, que desenvolveu, etc., que, em síntese, é pensar que qualquer categoria analítica, qualquer conceito, qualquer, enfim, arcabouço teórico tem que estar conectado com a ação. Pensamento tem que estar estabelecendo uma relação dialógica com a ação. Ele pensa, portanto, a sociologia como ferramenta, como instrumental em prol, não é da manutenção do status quo. Para ele, a sociologia tem que estar a serviço da transformação do status quo. Ele não viu essa era das ações afirmativas. Ele não viu, portanto, essa guinada que dá a sociedade brasileira, sociedade civil, Estado brasileiro, em termos de encampar políticas públicas, ações afirmativas. Mas, de certo, se ele visse, ele iria fazer comentários nesse sentido, né? Políticas paliativas são importantes, necessárias, mas elas têm que estar combinadas com um projeto estratégico de mudança radical das estruturas que geram a desigualdade social e o racismo à brasileira. Clóvis Moura era um intelectual da praxis, né? Ele é um sociólogo da praxis negra, um historiador, né, da praxis negra. A praxis, né, para Clóvis Moura, ela seria uma forma de validar a teoria, né? E a teoria seria uma forma de auxiliar a praxis, né? Então, a teoria e prática não se dissociam da obra dele. O processo de militância dele, de alguma forma, auxiliava também essa militância e vice-versa. Então, nas lutas sociais, o Clóvis Moura, ele colocou o antirracismo como uma tarefa da luta de classes, né? Isso também, eu acho que nisso reside a atualidade dele também, né? Num momento em que
essas questões, né, volta e meia, né, é um caminho sinuoso essa relação entre a questão racial e a luta de classes, né, nem sempre houve um consenso em torno disso, mas esse debate já é feito ali com muita qualidade pelo Clóvis Moura, pelo Edson Carneiro, até que antecedeu o Clóvis Moura, né, e por tantas outras intelectuais que o sucederam, né, Lélia Gonzalez, enfim, Hamilton Cardoso. Mas o Clóvis Moura coloca, então, o antirracismo como uma tarefa da luta de classes, né? E quando eu digo que não há um consenso e que isso é atual, é justamente pelo fato da confusão que se faz em torno da questão racial, sendo que, por um lado, há grupos, há setores que tentam reduzir isso, ou que tomam a questão racial de um ponto de vista meramente da representatividade, que é uma das dimensões, né, da questão racial, mas não é a única. Por outro lado, outros setores que desqualificam o debate da questão racial, daí setores, muitas vezes, do nosso campo de esquerda, né, camaradas nossos que reduzem o tema, né, confundem, então, essas abordagens neoliberais do tema do racismo com o antirracismo, né? Isso acaba resultando na redução, né, de um problema tão crucial para a nossa emancipação humana a uma mera perfumaria, né? Bom, em outras palavras, estou falando da polêmica em torno das tais pautas identitárias, né? Que eu acho que é um erro gravíssimo, né? A gente não pode reduzir, não podemos aceitar que a luta antirracista seja reduzida a isso, seja por setores que fazem isso de fato, ou seja por setores que distorcem as coisas, né? E acabam jogando daí essa pauta no colo dos liberais, né? Se os marxistas, se a esquerda abdicar dessas pautas, a gente vai continuar sendo derrotado várias e várias vezes. De uma geração que tem recuperado e tem se ancorado nas obras do Clóvis Moura, né? Então, isso é muito importante porque nos permite entender que, mesmo que há uma hostilidade e uma certa animosidade em relação à produção do Clóvis Moura, mas, ao meu juízo, me parece que, lembrando o Clóvis Moura num depoimento que ele deu no documentário Além do Trabalhador Negro, né? Quando o Clóvis Moura está discutindo com o movimento negro e refletindo quando o movimento negro está lastimando que a esquerda não está discutindo a questão racial, o Clóvis Moura vai dizer o seguinte, que às vezes a gente ficar reivindicando que a esquerda fale por nós, também poderia ser uma visão da Casa Grande Senzala, né? Então isso significa que só o fato de nós estarmos encampando aonde atuamos, na condição de docente ou de pesquisador e etc. E encampando o Clóvis Moura, eu acho que nós já estamos fazendo muito, né? Porque acreditar que algumas universidades que historicamente recusaram, inclusive até a teoria marxista da dependência, por exemplo, a USP, é óbvio que nenhum Clóvis Moura eles vão reivindicar, tá certo? Eu estou chamando isso a atenção porque eu acho que isso é uma tarefa nossa e nós estamos fazendo isso, né? Eu sou professor da área do serviço social e eu acompanho um pouco, ainda que eu não seja assistente social, mas hoje, por exemplo, o serviço social tem avançado muito no debate sobre as relações raciais, a partir da reivindicação do Clóvis Moura, mas isso tem sido tarefa de quem? Das professoras e docentes, professoras e professoras no ensino superior, no curso de serviço social, que vem encampando isso, né? Que vem encampando o Clóvis Moura. Então, acho que esse é o papel que nós devemos fazer. Não vai dar para esperar que o Pericaz, por exemplo, eu vou até falar publicamente, faça uma obra Intérpretes do Brasil e coloque o Clóvis Moura. Ele não vai colocar, né? Por quê? Porque, de fato, o Clóvis Moura é um autor que não é muito visto ou concebido enquanto intelectual do chamado academicismo. Eu não chamaria academia, porque isso chama-se academicismo. O academicismo, vocês sabem que são feitos com pessoas vaidosas, pedantes e que privatizam temas e acham que eles estão reinventando a roda, tá certo? No caso do Clóvis Moura, não. Ele sim é um acadêmico. Porque acadêmico, historicamente, e no sentido concreto da palavra, é aquele que se apropria do conhecimento, explica a realidade e tem a possibilidade de difundir esse conhecimento para que nós possamos descortinar a realidade e intervir nela. Isso é acadêmico. Acadêmico é outra coisa. Eu estou chamando a atenção a isso por quê? Porque eu venho de uma geração do movimento hip hop,
Agora é o meu momento de ostentação, né? Então, eu venho do movimento hip hop e eu sou da geração que, de fato, presenciou, por exemplo, eu tive o privilégio de assistir palestra do Clóvis Moura quando muito menino, né? E, de fato, o Clóvis Moura tinha essa garra de conversar e de dialogar com a juventude, né? Eu estou chamando isso a atenção por quê? Porque o Clóvis Moura é um intelectual da classe trabalhadora como um todo. Ele não é para ser uma bibliografia para ser usada na moda e na perfumaria, como é difundida nas universidades. Ele deve ser utilizado enquanto um pensador que municia os movimentos sociais numa perspectiva emancipatória. É essa a nossa empreitada, né? Esse esforço hercúleo que foi feito aqui desse seminário é para marcar isso, né? Não é para fazer, para cair no vestibular, ou melhor dizendo, para cair no vestibular, para o cara ingressar na universidade, ou, como estão fazendo com Racionais, né, para sair lá no vestibular aqui da Unicamp, para que o outro se ingresse. Não, o Clóvis Moura é para ser lido, aprimorado, aperfeiçoado, né, no sentido de pensar perspectivas de como a gente pode, inclusive, avançar para além dele numa perspectiva emancipatória. Isso a academia não vai dar para a gente. Né? Eu não sei, eu acreditaria em outra coisa, menos nisso. Né? Não vai achar que esses caras que discutem os conceitos que estão em voga ou na moda vão se ancorar no Clóvis Moura para poder explicar ou teorizar, né, os conceitos que eles elaboram a partir do Clóvis Moura. Não vai rolar isso, meu. Eu não sei não acreditaria muito não, viu? Mas de qualquer maneira, né? Clóvis Moura, confesso que sempre tive muito tesão em ler intelectuais como Clóvis Moura, como Lélia Gonzalez, como Sueli Carneiro, ao contrário do que me gera os intelectuais do marxismo desdentado, como lembrou ontem o caríssimo professor Nogueira. Porque, ao contrário do próprio Marx, esses intelectuais, eles não escrevem para serem acessíveis. Tais teorias, por não cogitarem prática que as comprove, se mostram concretamente incapazes de causar algum dano ao sistema. Muitas vezes, inclusive, tais teóricos têm suas produções e discursos conformados pelos subornos sistêmicos aceitos. Então, por ser militante, esses intelectuais, mais do que referenciais teóricos, me são referenciais de vida pela sua praxis. Como ontem falou Cristiane Sabino informalmente, Clóvis Moura dá vazão aos nossos ranços, seja com a academia, seja com a militância. Lélia, então, nossa, quantas vezes a gente está lendo Lélia e só pensa, tá vendo? É isso. E isso conforta demais a gente. Clóvis Moura e Lélia Gonzalez escrevem, para serem entendidos e não cultuados, se distanciando da linguagem hermética academicista. Produziram para serem usados como ferramenta da classe trabalhadora, sobretudo negra, em suas lutas por emancipação. Penso que, a partir desse momento, esses dois autores passam a ser muito importantes para que se pense, dentro da Escola Paulista de Direito do Trabalho, os direitos trabalhistas como conquistas da classe trabalhadora, e não mero presente do pai Vargas, como tenta fazer crer o discurso oficial. Discurso este que sempre está afoito em eleger indivíduos que personalizem lutas coletivas históricas, para descredibilizar, através do roubo da fala, o movimento de massa como força capaz de arrancar mudanças e promover revolução. Mas veja, apesar de ter contato com este autor e com esta autora há alguns anos, me surpreendi quando, ao me aproximar da academia, exercício que se deu pelo aceite do meu ingresso no Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da USP e, posteriormente, com a minha aprovação na especialização em Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da USP, descobri que tais autores eram pouco lidos e até mesmo desconhecidos no direito do trabalho, apesar de falarem de precarização, lutas e organizações de trabalhadores. É do processo coletivo de se aprofundar nas questões raciais que, entre 2018 e o segundo semestre de 2021, com o fito de colher elementos para a historização necessária acerca da precarização da pessoa trabalhadora negra na sociedade capitalista, que esse encruzilhar se dá de uma vez só.
A partir do programa Negritando o Direito do Trabalho, o GPTC-USP, sob coordenação do professor Jorge Luiz Sotomayor, enriqueceu-se com o contato, estudos e pesquisas a partir de intelectuais negras e negros e sua compreensão de Brasil em diálogo com o mundo e o direito do trabalho. Pensando, então, no que os aproxima, já apontei o primeiro ponto, que me fez os eleger para serem alicerce teórico de minha pesquisa sobre a história da intermediação de mão de obra e exploração do trabalho de asseio e conservação executado historicamente por mulheres negras. São intelectuais da praxis negra. Outro ponto curioso e que os aproxima são as histórias de como suas obras passam a ser acessadas e popularizadas na academia e parte da esquerda. Aconteceu com ambos algo similar ao contado por Jorge Amado em Tenda dos Milagres, com seu personagem Pedro Arcanjo, ou Jobá, que passa a ser alvo de pesquisa e curiosidade acadêmica e investigação a partir do momento que um intelectual estadunidense vem e o credencia, afirmando estar no Brasil para aperfeiçoar seus estudos sobre o desconhecido autor. Angela Davis precisou vir na Bahia, em 2017, e falar com todas as letras que o feminismo negro nasceu no Brasil e que seria mais importante para pensarmos em soluções aos nossos problemas que lêssemos Lélia Gonzalez do que a ela, para que finalmente se reconhecesse a autora e militante para além dos grupos panafricanistas e feministas negros. Algo semelhante, o professor Gabriel falou ontem ainda, aconteceu também com Clóvis Moura, que passa a ter a sua obra mais difundida e mais reconhecida na academia a partir do momento que o estadunidense Eugene Giovenese o cita e o referencia Da Rebelião à Revolução. Clóvis Moura é um autor que ele nos convida a não fazer concessões. Então, esse é um ponto que a sua biografia e a sua produção nos possibilita ter esse feeling, né? Ter esse aspecto, né? Digo isto porque, embora o nosso foco aqui é os quilombos e a rebelião negra, vamos lembrar que o Clóvis Moura tem um livro chamado A Sociologia Posta em Questão. E lá o Clóvis Moura nos convida, né, nos faz refletir sobre o papel do intelectual, aquele intelectual que não pode cair nas armadilhas do falso, ou seja, cair naquilo que hoje é um pouco mais corriqueiro comentar, que é no tal do academicismo, ou ficar naquela usina de salsicharia produzindo falsidade, e, sobretudo, com essa fragmentação do conhecimento, faz com que nós capturemos alguns aspectos das relações sociais, mas não captura o todo, né? O Clóvis Moura, nesse sentido, ele nos ajuda. Por quê? Porque ele consegue extrair elementos para discutir as relações sociais e a formação social do Brasil e, ao mesmo tempo, ele consegue nos municiar e nos dar elementos para entender, primeiro, que o racismo é uma ideologia de dominação de classe. Segundo, que a ideologia do racismo e a sua forma de objetivação no interior da sociedade brasileira tem uma particularidade que nos possibilita entender como que o racismo se põe na vida cotidiana, né? Nas relações sociais e na cotidianidade. Com o Caio Prado, né, o seu projeto de pesquisa em 1949, que dizia estar ali estudando as rebeliões dos escravizados, que é o estudo que vai desencadear na obra Rebeliões da Senzala, né? O Caio Prado aconselhou ele a não seguir, né, não em função necessariamente da temática, mas pela dificuldade com relação em encontrar fontes históricas sobre o tema, a territorialidade e aí por diante. Também, em 1952, né, ele coloca a impossibilidade de publicar a obra do Clóvis Moura, Rebeliões da Senzala, que vai ser publicada somente em 1959, através da Edições Zumbi, que se torna aí um clássico marxista sobre a luta de classes no Brasil. Como o Fábio colocou na fala dele, né, até então as interpretações que se tinham, né, no campo do pensamento social hegemônico conservador, trazia perspectiva eugenista
e também biologizante, e também culturalista, né, sobre o escravismo, né, a história da formação social, e no campo do marxismo, né, algumas interpretações que se vinculavam a um processo de coisificação dos escravizados e também um silêncio sobre a questão racial. Então, a partir da obra Rebeliões da Senzala, a gente também já pode considerar aí um marco, né, do ponto de vista de pensar a história do marxismo e a contribuição do Clóvis Moura enquanto uma produção do conhecimento nesse campo, a sua principal obra. E a gente pode considerar que a década de 60 em diante, né, vai ser um período muito importante no processo que eu considero, né, aí é uma análise minha, mas de maturação do seu pensamento. É um processo em que ele vai cada vez mais aprofundar ali as suas análises de categorias do ponto de vista do marxismo e também das relações étnico-raciais, mas também pensando aí nesse diálogo com essa tradição marxista que existia no Brasil, né? Então, o clássico dele, a Sociologia Posta em Questão, né, que é de 1978, ela, de alguma forma, ela expressa também o contexto da ditadura, né, que está chamando atenção para aquelas contradições que estavam colocadas e que ele vai resgatar a partir da contribuição de Marx, do Gramsci, do Lenin, né, da tradição marxista, a importância do debate da sociologia da praxis, né? Ele vai resgatar aí esse debate para dizer da importância da vinculação dessa sociologia com as classes subalternas, tendo em vista que é justamente nesse período em que vai haver um processo da expansão universitária no Brasil e a emergência, né, de uma sociologia acadêmica, que é o que ele chama, né, de sociologia de um marxismo desdentado, vinculado às agências de financiamento do imperialismo, uma sociologia ligada a um academicismo empirista, ao desenvolvimentismo, né? Então tem uma função muito mais de controle e não uma função revolucionária, transformadora, que é isso que ele está reivindicando na produção dele, né? A importância de pensar a sociologia da praxis nessa vertente da transformação. Porque nós o queremos real, mas porque nós o capturamos cientificamente nas evidências das desigualdades históricas e estruturais, né? Então eu não digo que o racismo existe só porque eu sou negra e porque eu sinto que o racismo me atinge, não. Né? Porque a gente o captura cientificamente nos dados, né? Nós temos aí dados em profusão, né? Do IPEA, do IBGE, de várias agências, né? Então, mas o que ocorre, né? É como se a gente estivesse dizendo e banalizando, porque esses dados, eles são filtrados o tempo todo. Há um filtro ideológico permanente, né? Porque os dados, eles deveriam, né, imediatamente fazer com que as pessoas entendessem que esse é o real, mas não é. Mas se fosse assim, a gente não teria a necessidade, né, do diálogo, né? Do convencimento por uma via que não é só de mostrar o dado, porque o dado por si, ele não explica a realidade, né? Se fosse assim, estava ótimo, mas não é assim, né? Então, quando a gente fala dessa forma, né, com que o Clóvis Moura vai trazer a sociologia, a gente está falando especialmente, né, daquilo que é muito caro no método e no pensamento marxista, na tradição, no pensamento marxiano, na tradição marxista, que é justamente a primazia da história, né? Mas a gente pode dizer assim, mas poxa, a gente tem uma tradição de historiadores, uma historiografia brasileira clássica, né? E a gente fica com essas palavras, né? Clássico, ortodoxo, né? Vanguarda, né? Clóvis Moura, ele tem uma frase que ele dizia assim, que a história do trabalho no Brasil ainda não foi escrita. Porque a história do trabalho no Brasil, ela ainda é a história da chegada dos imigrantes, dos anarquistas, graças a Deus, né? Então, é com esta lógica que nós ainda nos deparamos nos nossos estudos, nas nossas formações. E não só nas nossas formações
universitárias. Esta é a lógica que permeia a formação educacional brasileira ainda, né? Uma ideia de que quem é que trabalha no Brasil, né? Quem é que traz uma ideia de trabalho para o Brasil? Uma ideia, né, do trabalho diligente. São os brancos. Não quaisquer brancos, os brancos europeus. Né? Então, quando a gente fala da história, a gente está falando dessa memória, né, que nós estamos constantemente tendo que trazer, mas não uma memória idealizada. Né? Nós estamos trazendo a memória de uma história, né? De uma história que não foi contada, que essa é uma das grandes questões que o Clóvis Moura nos traz na relação com o método, a apropriação da história, né? Mas não dessa história como nós a conhecemos, né? Mas da história real, a história que tem os quilombos, as guerrilhas, as rebeliões, ainda que tenham sido, né, abafadas, né, ainda que nós tenhamos perdido as batalhas, nós ainda não perdemos a guerra. Destruir o racismo sem a superação do capital e tampouco superar o capital sem o racismo. Então, uma dialética aí, e Clóvis Moura está fazendo uma discussão à luz de uma perspectiva de desenvolvimento da teoria do valor. Associar a raça ao mais-valor e ao capital. Isso é absolutamente revolucionário. Não há um trabalho no Brasil ainda hoje que tenha dado cabo de levar à frente essa discussão. Como aplicar o método da economia política à raça. Raça como racialização. Então me parece que existem elementos da discussão racial que Clóvis Moura avançou compreendendo a formação econômico-social brasileira, que ele só pôde fazer porque ele estava ancorado, aquela coisa, né, de ver mais longe porque subiu nos ombros de gigantes. E ele não se furtou a afirmar o marxismo, a teoria marxista e a obra de Marx como a sua fundamental referência. Militante dos movimentos populares que hoje se encontra, ou como diz na academia, revisita a obra do Clóvis Moura, é importantíssimo levar em consideração que Clóvis Moura, junto com Florestan Fernandes, é os dois maiores marxistas intelectuais que melhor elaborou sobre o nosso povo brasileiro, que melhor fez um diagnóstico, um estudo sobre a realidade brasileira. Uma pena que a esquerda e a academia não dê a mesma importância para o Clóvis Moura como dá para tantos outros intelectuais marxistas, mesmo o Zuzeiro marxista, que traz contribuição importante, mas que não conseguiu fazer o estudo aprofundado como fez o Clóvis Moura sobre a situação da realidade brasileira. Segundo aspecto, que a nossa geração tem sido marcada pelo debate da questão racial, que é extremamente importante, ora, pela influência de um tipo de organização política de luta do movimento negro americano, que é muito distinto da situação nossa, e ora pela situação da resistência na África, em especial pela influência das igrejas de matriz africana e todos os outros temas. E o Clóvis Moura talvez seja um dos principais, e não o único, que conseguiu trazer a questão racial a partir da luta de resistência. Ele traz isso numa perspectiva de grandiosidade, de qual foi o papel dos quilombos e como é que se constituiu o negro brasileiro a partir da resistência política, do enfrentamento, da luta e a partir da escravidão e toda a organização que se deu durante todo esse período. Por isso, por si só, é uma contribuição muito grande. Mas o Clóvis Moura vai muito mais além do que isso. Ele vai discutir a teoria da dependência e como é que o Brasil tratou esse tema com muita força a partir da escravidão. O Clóvis Moura vai tratar com muito cuidado o papel do povoamento que teve e vai tratar, claro, a questão política do negro no Brasil com muita força. Por isso, eu quero muito cumprimentar a editora Dandara por esse esforço coletivo que está fazendo em relançar toda a obra Clóvis. Quero cumprimentar cada um de vocês que tem feito esse esforço. E eu acho que se nós queremos fazer um debate com a devida seriedade que o Brasil precisa sobre a questão da Revolução Brasileira e o futuro da Revolução Brasileira,
precisa beber na fonte de Clóvis Moura ou não terá um debate aprofundado e nem uma teoria marxista revolucionária sem a contribuição de Clóvis Moura. Eu quero terminar a dizer que fico muito feliz de nós estarmos aqui no Armazém do Campo e eu acho que nós deveríamos fazer esse lançamento, esse relançamento em todos os lugares e fazer uma provocação, viu, Gerson? Para a gente lá na Coordenação Nacional em janeiro, do MST, lançar essa obra também, como uma forma de nós garantir, vai que nós vamos ter esses livros até lá, vai que nós vamos ter o seu, para nós distribuir para toda a companheirada, porque é um livro de uma fácil leitura, mas de uma profundidade tão grande, que eu acho que nos ajuda a conectar com o debate importante. Mais do que nós ir beber de outras fontes muito relevantes pelo mundo, eu acho que nós temos que fazer um esforço coletivo de tentar cuidar, zelar da obra desse grande camarada. Clóvis Moura, para quem não sabe, veio algumas vezes aqui na nossa sala de pedra, da nossa Secretaria Nacional. Nós participamos da reta final da sua história como um grande intelectual. Nós estivemos presentes, infelizmente, no seu velório, se despedimos com a sua família a noite toda do querido Clóvis Moura. Então ele tem uma contribuição e uma participação muito efetiva junto à luta do povo sem terra. E eu acredito que a luta da reforma agrária, o MST vai celebrar 40 anos no próximo período, talvez depois dos quilombos, seja a organização do campo com maior tempo de vida, que não se deixou cooptar, não se deixou se destruir e continuou firme na luta, levando em consideração toda a elaboração feita, não só por Clóvis Moura, sobre a questão agrária brasileira, mas sobre o tema da resistência, como a condição radical de enfrentar o latifúndio, o capital e, no nosso caso, os ainda existentes senhores que continuam com a mesma prática do trabalho escravo em todo o Brasil. Vida longa a Clóvis Moura. Tudo foi um amigo do MST, sobretudo na sua fase final da vida, né? E o último livro, a gente quer fazer propaganda para que todos leiam, né? É justamente relacionar a luta de Canudos, processo histórico das lutas desde Canudos até o surgimento do MST. Então, de certo modo, é uma atualização desse livro que a gente está lançando aqui hoje. Porque ele pega um outro período de lutas um pouco mais recente, né? Até o surgimento do Movimento Sem Terra. Dizer, companheiros e companheiras, que nós estamos diante de um autor daqueles de maior magnitude que já existiu no nosso país, como poucos, que se colocou uma tarefa devida para a pesquisa, de uma geração daqueles que não foi para a academia para fazer pesquisa, mas que tinha a pesquisa como uma tarefa militante, de compreensão, no sentido marxista da palavra, de compreensão da realidade como uma totalidade concreta, tendo no negro a sua centralidade política organizativa. Então, isso não é pouca coisa, mas isso diz muito, né? Esses dois elementos diz muito do porquê que ele é tão relegado. Primeiro, por não ser um acadêmico, no sentido da palavra, e segundo, por estudar um tema que ninguém estudava, que é justamente o racismo, a questão do negro na formação brasileira. Ele é fundamental, ele é um guia, não manual, mas um guia referencial importante para a gente dizer: eu acesso, mas eu quero transformar o mundo. E transformar esse mundo significa, de certa forma, a gente participar desse banquete até a página 6, ou até a página 3, a página 2. A radicalização é essa que as raízes do protesto negro nos ensina. E se a gente está falando de protesto negro, e o Clóvis Moura, tu falha, porque eu já vou falar do Muniz Sodré rapidamente. O Clóvis Moura, ele nos dá aquela... como é que a gente pode radicalizar considerando as lutas insurrecionais desde a época da escravidão. Né? Nós não estamos de fato só. De fato, nossos passos vêm de longe. O negócio é que a gente torna essas palavras muito desgastadas, mas elas têm uma densidade para a gente dizer assim: não vou mais descer para o playground. E é verdade, as raízes do protesto negro, num contexto em que a Denise Ferreira da Silva fala muito isso, né, que nós estamos... Qual é o grande desafio do capitalismo? É que o sujeito moderno ele é erigido enunciando universalismo,
liberdade universal, igualdade universal. O que ela vai dizer? E ela diz, esse sujeito moderno enuncia isso, ainda que a modernidade tenha criado a diferença cultural e racial. O que ela vai dizer? Qual o contexto que a gente vive? Em deserto de direitos, esse sujeito iluminista, herdeiro, né, ou seja, o homem branco ocidental europeu, ele sequer mais enuncia isso. O que ele vai dizer? Ele vai ser um xenófobo, porque ele vai dizer, não, o problema é que não há mais emprego, não há mais escola, não há mais saúde para todo mundo. O que a Denise nos levanta é que não há nem mais, em termos de uma civilidade, a enunciação de direito para todos. O que se tem, como se diz no Nordeste, farinha pouco, meu beirão primeiro. Agora, como você faz isso? Você faz isso esculpindo o outro racialmente. Você faz isso dizendo como os europeus estão dizendo. Não é que nós sejamos racistas, é que os negros aqui eles promovem balbúrdia. Não é que nós sejamos racistas, é que os árabes e muçulmanos eles são terroristas. Não é que nós sejamos racistas, é como eles vêm, eles causam instabilidade. Então, essa mudança, né, desse sujeito moderno iluminista que dizia que a igualdade era para todos e que se a gente não tínhamos que alcançar, nem isso mais está no horizonte de uma modernidade ocidental. Ou seja, a gente está numa situação muito complicada e muito difícil. Se quando eles enunciavam que, de fato, nós éramos iguais e havia uma igualdade, nós já estávamos de fora, imagine agora, brincando, imagine na Copa, né? Imagine agora que eles dizem que, de fato, o cobertor está muito curto. E aí eu acho que o significado das raízes do protesto negro do Clóvis Moura nos ensina o seguinte, não a gente querer mais ficar nesse cobertor, porque em Lampedusa, na Itália, eles estão matando as pessoas na praia. Por ordem do prefeito. O que o prefeito diz? Se algum pescador ajudar algum africano que vem do Mediterrâneo, a gente vai confiscar a barca, a gente vai... Ou seja, é morte do outro, é alterofobia sem nenhum verniz mais. Isso significa dizer que a gente tem que construir um outro cobertor, porque esse cobertor não vai nos cobrir, do pensamento ocidental, da igualdade, da fraternidade, da liberdade, o que eles estão dizendo, que nem vai cobrir a eles próprios, o que são as manifestações em Paris e na França, senão o mal-estar, né, do cidadão francês dizer, o cobertor já não nos cobre mais. O cidadão francês, né, o homem branco, descendente do iluminismo, significa dizer, portanto, que as raízes do nosso protesto é como é que a gente constrói um cobertor. Só que, do ponto de vista de quem foi escravizado, esse cobertor não é só para a gente. O que a gente produz e a gente promove é a possibilidade, como diz a Remédios Varo, de construir um outro manto do mundo, porque a gente diz para a cara gente branca que esse cobertor que vem cobrindo-os, né, dentro dessa racionalidade, já veio com ácaro, né? E eu acho que a raiz do nosso protesto é uma raiz, de fato, humanista, é uma raiz da revolta e da radicalização que nos leva, de fato, a dizer que não pactuamos com a ordem dada, inclusive, pela chave, pela rubrica do governo, que eu acredito aqui que todos vocês, inclusive eu, ajudou a contribuir para eleger de maneira sofrida como foi a votação, mas nós conquistamos, essa conquista só nos leva a radicalizar as raízes do protesto negro, dizendo que nós não pactuamos com o que está sendo oferecido. Portanto, rumemos a um outro porto de chegada pelo protesto negro que o Clóvis Moura ele nos brinda com esse livro e com toda a sua obra. Uma obra, uma reflexão. Clóvis Moura, que é um dos pensadores mais geniais da história desse país, né? Tá aparecendo a fotinha dele aqui, acaba muito legal, muito gente boa, é um pensador incrível que todo mundo precisa ler. Clóvis Moura tem uma obra muito interessante, complexa e densa sobre a história brasileira. É comum algumas pessoas reduzirem Clóvis Moura a um pensador sobre o racismo. Fazem muito isso com pessoas negras, né? Querem reduzir um Clóvis Moura, querem reduzir uma Lélia Gonzalez a pessoas que escreveram sobre racismo, sobre raça. Isso é falso, né? Embora eles tenham escrito muito sobre racismo e sobre raça. Clóvis Moura ele desenvolveu uma teoria do Brasil a partir da questão racial. O que significa isso? Do ponto de vista teórico-metodológico, existem
várias formas de você fazer o percurso de entender historicamente o que é o Brasil. Como o Brasil se forma, quais são seus processos históricos fundamentais, por que o Brasil é do jeito que é, quais são os elementos que explicam o nosso país ser de um jeito e não de outro. Por exemplo, um exemplo básico assim, por que o Brasil nunca teve uma reforma agrária? O México teve sua reforma agrária, o Peru teve sua reforma agrária, a Bolívia teve sua reforma agrária. E aí, claro, a reforma agrária do Peru, do México, da Bolívia limitadas, com vários problemas e por aí vai. Mas, por exemplo, o Brasil nunca teve uma reforma agrária. A questão agrária no Brasil continua sendo a questão central, fundamental da luta política no país. Então, dá para você pensar o Brasil a partir de vários fios históricos. Ninguém tem dúvidas que pensadores como José de Castro e Celso Furtado pensaram o Brasil, criaram uma teoria do Brasil. O Clóvis Moura também. O Clóvis Moura ele pensa o Brasil a partir da questão racial. Então não tem nada de identitário. O Clóvis Moura, inclusive, ele contribuiu para desenvolver uma das teorias mais complexas da questão nacional do nosso país. Mais complexas, mais ricas e mais bem elaboradas. Tive contato com o Clóvis, eu fiquei pensando exatamente qual é esse marxismo, tentando explicar um pouco o título da mesa. Né? Que marxismo é esse do Clóvis Moura? E eu vinculava ele muito ao Mariátegui, né, que foi a primeira influência que eu tive, o Zé Carlos Mariátegui, 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Eu até falo sobre isso no livro, né, que eu publiquei sobre o Clóvis Moura, que é a minha dissertação de mestrado. Eu faço uma relação entre o comunismo incaico, né, do Mariátegui com a República de Palmares, do Clóvis Moura. Né. E eu não consigo entender o Clóvis Moura né, do que é o meu campo de estudos, que é a sociologia dos intelectuais negros, o campo da sociologia da cultura. Né? Então, entender as condições sociais de produção do conhecimento. Né? Então, isso também atravessa, do meu ponto de vista, a teoria marxista. Né? Então, não tem como pensar a produção de uma teoria marxista no Brasil sem considerar as condições sociais de produção dessa teoria marxista. E, de alguma maneira, esse lugar, vamos colocar entre aspas, né, especioso, que o Clóvis Moura acabou ocupando no pensamento marxista brasileiro, tem muito a ver também com as condições objetivas em que, em dado momento, né, a teoria marxista ela acaba ficando restrita, por dizer assim, parte da elaboração marxista ao cano universitário, né, às universidades, né, e o Clóvis Moura, ele apresenta a perspectiva da praxis, né, como um contraponto ao que ele vai chamar de uma sociologia acadêmica, né, ou de um marxismo desdentado, que é o termo que o Clóvis utilizava, né, que é um marxismo que estava desvinculado da praxis. E por isso ele, obviamente, pagou um preço muito alto, né, de um isolamento intelectual, né, dada a sua posição, né, crítica e contundente a marxismo desdentado. Então, acho que a primeira questão é essa, né, de pensar um pouco como que no debate da teoria marxista brasileira houve, por parte do que você pode dizer de correntes hegemônicas do marxismo, uma secundarização da temática racial. Ela aparece como herança da escravidão, aparece como um elemento que retarda o processo de modernização, que de uma maneira conforma ao que nós chamamos de capitalismo dependente, mas a racialização da classe, né, termos que a gente usa, ou mesmo mais contemporaneamente, né, fala de capitalismo racial, são coisas que não são constitutivas dessa crítica. Né, e acho que o Clóvis Moura ele vai caminhar contra a corrente, né, ele vai nadar contra a maré, o que não significa, isso é importante dizer, que ele não tivesse interlocução com intelectuais marxistas importantes da época, a exemplo do próprio Florestan Fernandes, Ottaviani, e mais especificamente o Caio Prado Júnior, né, que também tem uma importância, o Jacob Gorender e outros. Né? Então, não dá para pensar que o Clóvis Moura produziu o seu pensamento a partir de um lugar, né, completamente à parte da teoria marxista. Ele tinha uma posição em relação, né, à forma como a questão racial ela era enfocada, etc. Então, a primeira questão é essa. Segundo, não dá para
para dissociar o marxismo de Clóvis Moura do seu tempo histórico, né? Das questões que atravessam a reflexão da teoria marxista brasileira naquele contexto, década de 40, década de 50, quando ele vai estar começando ali a sua militância no PCB e vai ter acesso aos textos e o debate dentro do campo marxista. Segundo, o fato dele estar inserido nesse contexto não significa que não tivesse uma produção própria. Então, há uma forte identidade nos textos de Clóvis Moura, da forma como ele vai dar uma ênfase, né, para o debate racial e para a questão da formação do capitalismo e a sua relação com o racismo, né? Então, o racismo para Clóvis Moura não é um fenômeno menor, algo que vai ser superado com mais capitalismo, né? Para o Clóvis Moura, mais capitalismo significa mais racismo, né? E não é à toa que hoje nós estamos observando, né, diante de anos de neoliberalismo, né, um avanço de uma extrema-direita, né? Quer dizer, capitalismo ultraliberal, liberal, produz fascismo, extrema-direita. Inclusive, tem um texto de 94, chamado O Racismo como Ideologia, né, como arma ideológica, que é impressionante. Se você ler o texto hoje, parece que ele está falando para os dias atuais, né? Ele já está antevendo, né, esse conjunto de questões. Então, acho que isso é um ponto importante de entender que para Clóvis Moura nunca foi possível uma superação do racismo dentro do capitalismo, né? E que racismo e capitalismo são algo que estão vinculados, em especial em sociedade de capitalismo independente como a brasileira. Por quê? Nós não somos uma sociedade capitalista central. O nosso capitalismo é dependente das potências centrais. Nós ocupamos uma posição subordinada da divisão internacional do trabalho. Isso confere uma característica à nossa classe trabalhadora, né? E aí, um dos grandes legados do Clóvis Moura, se não o maior deles, né? E aí falo muito também a partir da leitura do professor Denis de Oliveira, né? Uma das grandes contribuições do Clóvis foi pensar o marxismo como um método e não como um dogma. Eu acho que isso define muito uma diferença dele com todos esses que ele, de alguma maneira, dialogou ou confrontou nos seus determinados períodos históricos, né? Que tentou, de alguma maneira, encaixar de forma arbitrária uma leitura sobre a formação social brasileira a partir de experiências que são importantes, que devem ser estudadas, compreendidas de acordo com os seus determinados contextos históricos, mas, sobretudo, ele se dedicou a pensar, né, a partir do materialismo histórico dialético, da praxis, etc., como, né, pensar, de fato, a formação social brasileira, né? Então, acho que esse para mim é um dos grandes legados, né, e que me inspira enquanto pesquisador, né, pensar o marxismo não apenas como um dogma, mas essencialmente como um método, como uma forma de analisar a realidade e de pensar os fenômenos sociais, econômicos, culturais. E aí o Márcio sempre nos lembra também que o Clóvis, como militante, né, como esse sujeito da praxis também, ele tem como marca da sua construção ao longo desse período todo um ideário revolucionário, né? Ele nunca perdeu essa utopia revolucionária. Então, uma coisa que marca a sua trajetória militante e de produção intelectual é essa busca, esse desejo, esse olhar aguçado sobre o potencial sujeito revolucionário, né? Ele está a todo momento olhando quem que está na ponta da contradição desse conflito de classes, dessa luta de classes, e pensando, né, não só quem é esse sujeito e, sobretudo, né, quais são as práticas políticas, quais são as formas de organização política desses sujeitos, né? Que aí ele identifica no processo do escravismo os quilombos, a quilombagem como o método mais radicalizado, mas ele também reconhece, né, na cultura,
cultura, no sincretismo, na religiosidade, em outras formas de associativismo e organização, também como formas de uma praxis, né, que tensionou aquelas relações sociais e dinamizou, inclusive, aquele processo, né? O Agnus compartilhou ontem, inclusive num grupo nosso, a leitura dele sobre, né, a leitura sociológica dele sobre o Palmares é um negócio espetacular, né? Você não só lê, mas ouvir ele falando ali, né? E uma outra coisa, eu acho que um outro grande legado do Clóvis, aí puxando um pouco a sardinha para o jornalismo, né? Uma preocupação em ser entendido. Ele não é um intelectual que busca uma formulação robuscada, apesar de complexa, mas ele busca ser entendido, né? Ele faz uma escrita de fácil acesso, uma escrita acessível, uma escrita que é possível você compreender, né? Ele quer ser compreendido, ele faz questão de ser compreendido e que o seu pensamento faça sentido para um maior número de pessoas. Então, acho que isso é um legado fundamental sobre o Clóvis. Então, o Florestan era uma certa referência nesse debate. Ele era um professor conhecido da Universidade de São Paulo, né? Tinha um grande programa de pesquisa, os seus orientandos, alguns ficaram famosos, ele teve um orientando que virou presidente da República, inclusive. Acho que contra a sua vontade, inclusive, mas essas coisas ninguém segura, né? Então, Florestan, ele já era, nos 80, Florestan já era o maior sociólogo brasileiro, né? E Florestan, ele conhecia Clóvis Moura, ele sabia quem era Clóvis Moura, porque Clóvis Moura, nos anos 70, ele já tinha publicado uma série de livros. Clóvis Moura tinha um livro sobre sociologia radical, a prática radical. Clóvis Moura já tinha um trabalho sobre o negro no cordel. Clóvis Moura já tinha trabalhos sobre a temática negra, pesquisas mais pontuais. Clóvis Moura tinha criado um instituto, né, de estudos afro-brasileiro. Então, Clóvis Moura, ele, na década de 70, é a década em que ele fica conhecido, inclusive, apesar de ser uma ditadura, né? O Brasil era uma ditadura, mas Clóvis Moura já estava em São Paulo, né? Ele tinha ligações, ele tinha ligações com o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, não é? Ele sempre teve uma militância comunista, Clóvis Moura sempre foi comunista, não é? E autodidata. Então, Clóvis Moura, ele nunca entrou na universidade formalmente, né? Mas ele recebeu um título de notório saber, que lhe dava direito de participar de atividades acadêmicas, tal. Por exemplo, ele participou de algumas bancas, né? Ele participou, inclusive, de uma banca de um colega nosso aqui, da Universidade Federal de Sergipe, o professor Petrônio. Então, Clóvis Moura, ele ali no final dos anos 70, ele já estava uma figura conhecida. E Florestan, que era amigo dele, Florestan convida ele para escrever esse livro na editora, né? Convida ele para escrever esse livro, e ele topa. Isso acho que 85 para 86, já avisando a ele que seria para 88, por conta dos 100 anos da abolição, né? E aí a proposta foi do próprio Clóvis Moura o título, né? Não tinha esse título na literatura sociológica brasileira, que era a Sociologia do Negro Brasileiro, né? Ele, desse livro, ele tinha um capítulo só pronto, que era a Sociologia do Palmares. Esse capítulo ele já tinha pronto desde 86, o restante foi inédito, né? Eu acho um dos melhores livros de teoria social do Brasil. Eu tinha dito no começo, quando a gente começou a trabalhar esse livro, né? Eu acho uma das mais importantes obras de teoria social brasileira, né? Serve, depois eu vou falar da Rebelião da Senzala, mas uma das obras mais importantes, por tudo. Essa obra é uma grande obra de sociologia, essa obra tem um viés de historiografia social, é a primeira obra no Brasil que centraliza na figura do negro, isso é muito importante, porque é a figura do negro na formação do pensamento social brasileiro. Porque era o seguinte, vamos ser sinceros, sempre se falou do negro no Brasil no século XX, mas como Clóvis Moura falou e estudou, ninguém tinha feito. Então, assim, obviamente, Clóvis Moura é negro, Clóvis Moura sabia disso, né, ele tinha consciência disso, ele também tem aquelas qualidades pessoais, né? Clóvis Moura é muito erudito, não é? Se você observa, Clóvis Moura era um leitor, era muito erudito, ele dominava
pesquisa. Esse dia eu estava dizendo isso a uma turma de história que eu estou dando aula aos alunos, ele lê no texto de Clóvis Moura, dizendo, ó, aprendam com Clóvis Moura como pesquisar, inclusive. Clóvis Moura dá uma aula nesse livro, História do Negro Brasileiro, esse livro aqui. Clóvis Moura dá uma aula de como pesquisar, inclusive, como você ser pesquisador de um tema, em particular, não é o tema do negro. A função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante.